ministros do TSE, melhor dizendo, né, emitem nota contra voto auditável. Todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, desde a Constituição Federal de 1988, emitiram hoje uma nota contra o voto impresso auditável. Apesar de ter sido intitulada como uma nota em defesa da democracia, né, a ação vem em oposição às manifestações de milhares de cidadãos em diversas cidades do país ontem. Eu diria que está na casa dos milhões já, né? Porque se você contar Paulista, contar, né, aqui mesmo em Brasília, enfim, né? Pelo menos 1 milhão dá, com certeza. No documento, os 18 ex-presidentes do tribunal, o atual e 2 futuros, admitem que eleições livres, seguras e limpas são da essência da democracia, mas negam que o voto impresso seja um mecanismo adequado de auditoria. Segundo os ministros, a adoção do mecanismo de impressão por outros países é possível, pois eles, abre aspas, tiveram experiências históricas diferentes das nossas, sem os problemas de fraudes ocorridos no Brasil com o voto em papel, fecha aspas. Em uma tentativa de distorção da PEC 135 de 2019, em tramitação no Congresso, as autoridades afirmaram que a contagem pública manual de cerca de 150 milhões de votos significaria a volta ao tempo das mesas apuradoras, cenário das fraudes generalizadas que marcaram a história do Brasil, fecha aspas. A declaração exclui a participação popular no processo eleitoral e reafirma que somente partidos políticos, membros da Procuradoria-Geral da República, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Polícia Federal, de universidades e outros que são especialmente convidados podem acompanhar a verificação dos resultados. É um show de malabarismo, né? Deixa eu antes passar a palavra para os senhores, né? Deixa eu me permitir fazer aqui um breve comentário aqui, né? Você vê aqui, os ministros dizem o seguinte, olha, a adoção do mecanismo de impressão por outros países é possível pois eles, abre aspas, tiveram experiências históricas diferentes das nossas, sem os problemas de fraude ocorridos no Brasil, com o voto em papel, fecha aspas. É o velho, bom e velho, né, na minha leitura, é o bom e velho complexo de vira-lata, né? Então, quer dizer que, ou melhor, o complexo de vira-lata, então, imposto, né? Quer dizer o seguinte, né? Se vocês, como o brasileiro não tá maduro ainda, né, para esse sistema, ou não tem a maturidade para esse sistema, então nós vamos aqui proteger para evitar que a fraude aconteça, né? Aí logo em seguida, olha que pérola, né? Assim, em uma tentativa de distorção da PEC que tramita no Congresso, as autoridades afirmaram que a contagem pública e manual de cerca de 150 milhões de votos significaria a volta ao tempo das mesas apuradoras, cenário das fraudes generalizadas que marcam a história do Brasil. Mas, ora, meu Deus do céu, mas caso haja fraude no papel, não há justamente a contagem eletrônica também para servir de contraprova? Uma não servir de contraprova à outra? Meu Deus do céu. A contagem eletrônica, ela não vai deixar de existir. A contabilização dos votos de maneira eletrônica, da mesma maneira que existe hoje, não vai deixar de existir. A questão é, os dois números têm que bater. Ora, eu diria que é impossível você fraudar, né, a urna eletrônica e você fraudar a urna de papel de maneira que a fraude aconteça de maneira tão sincronizada nos dois casos que o número no final bata igualzinho. Não, é justamente na diferença que é o problema. E a diferença que vai dizer, assim, olha, em um ou no outro, ou até nos dois, houve algum problema de verificação aqui de integridade da eleição. É justamente nessa diferença, né? Então, é justamente o que eles estão dizendo que é um problema, o que eles estão dizendo, na verdade, é só mais um elemento, né? Ou seja, é a velha história, nós vamos voltar ao voto de papel. Não vamos voltar ao voto de papel, meu Deus do céu. Né? E o final, né, foi mais uma vez, né, aquele cinismo, aquele elitismo, né, essa casta
comuno-burocrática. Eu estou usando esse termo aqui a partir de agora. É comuno-burocrática, né? Que comanda o Brasil, que acha que só partidos políticos, membros da Procuradoria-Geral da República, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Polícia Federal, de universidades e outros que são especialmente convidados. Por quem, meus caros? Por quem são os convidados? Quem tem autoridade para convidar? Né? Pessoas, quem tem autoridade para dizer que certas pessoas são, né, mais iluminadas que o resto da população, que é quem votou de fato, né? Mas enfim, queria passar a palavra para os senhores antes que eu leia aqui o comentário aqui do Felipe Barros, né, o relator da PEC do voto impresso. Seu Sepúlveda. Olha, eu vou começar por uma piada, se puder. Não é minha, fui eu ali. Nessa lista toda que assina esse documento, também assina o João de Deus ou não? Só uma pergunta. A piada não é minha, né? Mas porque é tanta confiança, né, nas coisas técnicas que, quem sabe, o João de Deus também assina. Bom, o que me assusta nisso, Ítalo, é ver que pessoas que estão dentro das instituições, que eles tanto exaltam, estão proferindo mentiras, estão desinformando o público com a sua nota. Você agora acabou de explicar isso aí, como se eles estão distorcendo a realidade do que se pede. Agora, a minha pergunta é esta: por que esse medo tão terrível de um mecanismo de aferir se a eleição foi correta ou não foi correta? Mas, afinal de contas, por que esse medo? Qual é o problema? Qual é o problema? Um sistema que o TSE começou a implantar em 2015, se não me engano. Há os vídeos disso, da sessão presidida pelo presidente do TSE de então, que era o ministro Fux, que eles estavam implantando esse sistema. Qual é o problema? Depois, uma coisa que todo mundo está omitindo nessa discussão. O ministro da Justiça, ao lado do presidente, na quinta-feira passada, resumiu os relatórios da Polícia Federal, quando nem Bolsonaro era presidente. Os peritos da Polícia Federal, nestes anos todos, têm repetido que é preciso incluir sistemas que tornem confiável o voto, porque ele não é confiável. E tem insistido que é necessário que haja o voto impresso. Ou a Polícia Federal seria também bolsonarista, é isso? Ou estaria fazendo fake news? Enquanto nós estamos aqui assim, depois eu até acho que era interessante vocês verificarem aí, mas parece que o Barroso anunciou que vai apresentar uma notícia crime contra o Bolsonaro, pelo que ele está questionando as urnas. Quer dizer, nós estamos entrando numa espiral de loucura. E essas pessoas que estão nas instituições estão querendo empurrar o país para um caos. E para um caos político, social e institucional. Por causa dessa simples coisa que é colocar um voto impresso para depois poder fazer uma auditoria às eleições. Ou então deixando que políticos difundam mentiras, como o Freixo hoje estava dizendo. Não podemos, porque temos o perigo do narcotráfico. O perigo do narcotráfico é que tem a ver o narcotráfico com uma impressão de voto que vai para dentro de uma urna. Como se a pessoa levasse o voto para casa. Agora, essas pessoas não são impedidas de difundir fake news, mas quem está defendendo essa PEC está sendo acusado de criminoso. O Sofaquim, há dias atrás, disse que essas pessoas estão conspirando contra a Constituição. São deputados que estão trabalhando no Congresso.
E como é que um presidente do TSE tem a coragem de vir dizer que as manifestações de ontem foram antidemocráticas? Isto a meu ver, e esse comunicado é mais um nessa linha, é o desespero de um mecanismo oligárquico que não quer largar o poder. Só isso explica essa sanha toda. Perfeitamente, se você puder. Paulo. Eu fico em dúvida quando ele fala que só o Brasil tem experiência. Ele falou que só o Brasil tem experiência com fraude eleitoral, é isso mesmo? Foi o que ele disse, foi. De certa maneira foi. Ele tava bêbado, não? Os Não, 18 não... estariam, né, no caso, né? Bom, eles estavam bêbados, então? Porque aí faz mais sentido, porque beber sozinho é pior do que beber em conjunto, né? Beber com a galera é mais legal. Isso não pode ser normal. É uma ignorância sobre o processo eleitoral dos outros países que me assusta. Eu não sou especialista em política dos outros países, mas aqui nos Estados Unidos, a discussão de fraude eleitoral com voto de papel começou em 1792, ou seja, lembrando, né? Basicamente, imediatamente depois da fundação do país, em 1792, a eleição de Nova York, onde você teve a briga do Partido Federalista, do John Jay, com o George Clinton. Esse é clássico. Você tem, em 1824, a eleição do John Quincy Adams, filho, eu mencionei isso agora, filho do John Adams, que acabou sendo eleito presidente. Assim, os relatos históricos são de fraude generalizada contra o Andrew Jackson. Assim, se você for pegar aqui na história das eleições presidenciais, 1888, uma eleição disputadíssima aqui, com enormes indícios de fraude nos Estados Unidos. Mas não é só aqui. Pô, os casos das eleições no México, meu Deus, as eleições na Venezuela. Não é possível que as pessoas ignorem que houve fraude, que fraude em eleições de papel é um problema que existe desde que começaram a ter as eleições em papel. E o sistema eletrônico é muito bom, é fantástico que você tenha esse sistema eletrônico. Você tem sistema eletrônico aqui nos Estados Unidos. Agora, com recibo. E esse aqui é o meu ponto nessa história. Por que precisa... Se o argumento dos caras é bom, eu sempre tenho essa dúvida. Se o argumento dos caras é bom, por que eles não fazem um debate público sobre o assunto? Por que o debate público deles é sempre deles com eles mesmos? Ora, eu não sou nenhum especialista em sistema eleitoral, não, mas eu me considero uma pessoa razoavelmente estudiosa. Eu me disponho a debater com qualquer uma dessas autoridades eleitorais. Qualquer uma, por um motivo muito simples. Eu já ouvi todas as vezes os argumentos deles. E todas as vezes os argumentos são sempre baseados em mentira. Ora, a mentira de que a gente quer voltar para um sistema de papel. A mentira de que a apuração seria no sistema das mesas apuradoras de antigamente. São mentiras. Eles sabem que são mentiras. Eu não sei se o pessoal está apresentando notícia crime, eu queria saber se não tem nenhum crime quando uma autoridade publicamente na frente, abertamente para a população. Mas por que precisa mentir? De novo, precisa mentir e precisa calar as pessoas que pensam de forma diferente. Ora, eu acho que isso é um indicativo muito bom para as pessoas que estão realmente interessadas em saber no debate, e eu acho que, infelizmente, tem muito pouca gente interessada no debate. Acho que tudo hoje é polarizado, é partidarizado. Eu presto atenção nos argumentos deles. Antes de fazer uma entrevista com o deputado Felipe Barros, que eu fiz na semana passada, relator da PEC do voto impresso, eu liguei para um amigo meu
que é anti-bolsonarista, e falei assim, cara, eu quero fazer as perguntas duras para o deputado Felipe Barros, e fiz, quem quiser acompanhar a entrevista está no meu canal. Eu quero fazer as perguntas duras a ele. Me diz aí todos os argumentos que você tem. Uma pessoa inteligente. Me dá aí todos os argumentos que você tem contra o voto impresso auditável. E aí ele falou lá todos os argumentos deles, e eu joguei todos os argumentos para o deputado Felipe Barros, ele respondeu todos sem nenhuma dificuldade. Os argumentos que eu escuto da mídia, que estão aí, os argumentos que estão nessa carta, os argumentos que estão na declaração, nas declarações dos ministros, são sempre argumentos mentirosos. E eles sabem que são. Ora, se os argumentos são mentirosos e, além de tudo, eles querem calar as pessoas que falam contra, mas além das pessoas que falam contra, querem calar também a manifestação popular, ora, isso já não é uma evidência imediata da qualidade do argumento deles e das intenções por trás desses argumentos? Essa é a pergunta que eu me faço. Perfeitamente, perfeitamente. A pergunta que você fez, o Paulo, é essencial, né? Por que precisa mentir, né? Mentir e calar. Por que precisa das duas coisas? E por que se recusa a debater? Porque é o seguinte, eu falo, tudo que eu falo, eu publico o link para comprovar, eu comprovo com fatos, eu comprovo com dados. Eu nunca precisei mentir para provar nenhuma das minhas teses. Posso errar, sou sujeito a erro. Mas eu nunca precisei nem mentir, nem calar as pessoas que pensam de forma contrária a mim. E mais do que isso, ora, eu vivia numa rádio, publicamente, debatendo com as pessoas, com os supostamente melhores jornalistas, que pensavam de forma diferente de mim. E eu acho que o espectador foi o juiz de quem se saiu melhor, se não em todos, na imensa maioria dos debates dos quais eu participei. Mas isso é. Mas por quê? Porque eu sou um exímio debatedor? Não, porque eu só falo das coisas que eu acho que eu tenho a verdade ao meu lado e que eu tenho razão. Uma das grandes formas de você sair bem em debate é você não defender mentiras, não defender coisas que são falsas, porque a realidade, ela, cedo ou tarde, você pode até ganhar um debate falando mentira, mas é bem mais difícil. E como eu não me considero esse exímio debatedor todo, eu só ganho os debates falando a verdade. Os assuntos que eu acho que eu estou errado ou que eu desconheço, eu não falo a respeito deles. Então eu me pergunto por que essas três coisas. Por que precisa mentir? E eles sabem que estão mentindo. E é ridículo. Eu acabei de comprovar aqui a questão, por exemplo, de que só o Brasil tem problema de fraudes eleitorais. Eu acabei de citar aqui vários casos para vocês. Se eu perder 15 minutos, eu listo 300 casos. A questão das mesas, a questão da volta do voto de papel, tudo isso é mentira. Eles sabem que é. Eles sabem que é. E outra, de novo, por que precisa calar? Por que precisa derrubar site? Por que precisa fazer notícia crime? Por que diz que vai fazer inquérito, vai prender? Por que diz que tem que fazer expurgo? Ora, eu estava vendo aqui uma notícia agora do próprio ministro Barroso dizendo assim: existem narrativas fundadas na mentira para destruir a democracia. Ora, quem está falando... Ministro, as narrativas fundadas na mentira são do senhor. O senhor acabou de mentir. Eu estou dizendo exatamente do que os senhores falaram que é mentira. Não é uma questão de opinião. Ora, o senhor é que está dizendo que... Os senhores é que estão dizendo que tem que ter notícia crime, que tem que calar, que as manifestações são antidemocráticas. Por quê? Por quê? E os senhores é que se recusam a debater. Eu penso... Por que os ministros do TSE não fazem um debate público com, por exemplo, a deputada Bia Kicis, autora do projeto de lei, ou com o deputado Felipe Barros, relator da PEC? Me leva a mais um ponto. Perdão por me arrastar aqui, mas eu só quero fazer mais um ponto rápido, já que a gente está falando de comparação do Brasil com os outros países. Eu queria lembrar... Não sei, a gente vai falar do STF ainda na pauta, não? Vamos sim. Então, eu deixo para o próximo comentário. Perfeito. Relator da PEC do voto impresso questiona a nota do TSE. Estavam aqui do deputado Felipe Barros, né? O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, criticou hoje a nota emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre o mecanismo usado nas eleições brasileiras. Em um trecho da nota, todos os ex-presidentes do TSE, o atual presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, e os futuros presidentes, ministro Edson Fachin e Alexandre de Moraes,
declaram que a garantia de eleições justas à população é a justiça eleitoral e seus especialistas. Em seu perfil no Twitter, o deputado, que é relator da PEC do voto impresso na Câmara, questionou a afirmação que viola o direito de cidadania. Felipe Barros lembrou que a corte alemã decidiu que, numa democracia, o processo eleitoral tem como titular o eleitor, que deve atestar a integridade do seu voto e a lisura nas eleições. É o eleitor que deve fazê-lo e não um conjunto específico aí pré-selecionado de especialistas. Segundo ele, a corte, abre aspas, decidiu também que o eleitor não precisa ter conhecimento especializado, né, a corte alemã, né, para isso, e que, na verdade, não se trata de questão de confiança ou não no sistema e nas autoridades constituídas. É uma questão de direito. É direito do eleitor conferir em papel seu próprio voto. Ontem, o deputado também criticou a tentativa do TSE de barrar a PEC no Congresso. Abre aspas. A reação tão desproporcional e norteada por desinformações por parte do TSE contra a tentativa de implementar o voto impresso já é, por si só, a prova da necessidade de sua aprovação. Ou os técnicos do TSE não entendem absolutamente nada do que fazem ou agem de má fé. Fecha aspas. Eu acho que complementa bastante o que a gente já comentou mais na notícia anterior, né? Mas eu queria passar a palavra para os senhores para se quiserem fazer algum comentário específico aí sobre a reação do deputado Felipe Barros. Senhor Sepúlveda? Não, eu acho que vai na linha do que nós estamos dizendo aqui, não é, Ítalo? Quer dizer, como é que ele primeiro lembra uma coisa muito importante. O titular do processo eleitoral é o eleitor, que esse é o grande princípio da democracia representativa, é que o soberano é o povo, não o ministro do Supremo, ou o ministro do TSE e o grupo do TSE. Eles não são nada. Eles são apenas as pessoas que organizam administrativamente as eleições. Mas o povo está completamente excluído dessa casta. O povo não interessa. O que interessa é o que a casta decidiu ou não decidiu. E como disse muito bem o Paulo, por que é que essas pessoas mentem, distorcem, falam inverdades e, além do mais, o seguinte, e não debatem. Vejam bem, o presidente é acusado, e os outros que estão defendendo isso, estão sendo acusados de atacar o processo eleitoral. Eles estão apenas pedindo transparência no processo eleitoral, estão sendo atacados de estarem investindo contra o processo eleitoral. É grave. Para mim, eu não consigo, realmente não consigo entender. A não ser que essas pessoas estejam decididas a afundar o Brasil num caos.